Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite a todos. Vejo que vocês venceram o frio e a chuva, não é? Isso é muito bom. E aqui estamos então na nossa casa, a nossa casa de consolo, a casa de todos nós. E hoje nós vamos falar de um tema de suma importância para nós próprios e também para os nossos relacionamentos diários. Difícil? É difícil mesmo. Mas quando nós começamos a entender como lidarmos, fica um pouco mais fácil. A doutrina espírita, ela é filosofia, religião e ciência. Então, nós esquecemos, às vezes, a gente só vê a doutrina espírita como religiosidade. Mas a doutrina espírita nos educa. É uma educação para o espírito. É uma educação para viver aqui na Terra. Alguns acham que é para viver do outro lado. Não, é para viver aqui na Terra. Viver melhor, não é? Então, a questão da paciência, aqui, dois tópicos que nós vamos abordar. O primeiro deles, o que é ter paciência? E segundo, como praticar esta paciência? Então, quando nós começamos a entender o que é paciência, nós poderemos começar a praticá-la. Então, praticando a paciência. Paciência é a virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo, não reagindo de acordo com a ação recebida. É claro que, muitas vezes, nós não conseguimos manter todo o equilíbrio durante todo o tempo, mas durante um longo período é possível. Esse controle emocional que nós, então, conseguimos ter, é uma virtude. Como é uma virtude, nós podemos consegui-la. Porque nós podemos ter nascido com ela, mas sempre é possível melhorar. Sempre é possível nós conseguirmos ser mais pacientes. Muitas pessoas falam assim, eu sou assim e acabou, nasci assim, vou morrer assim. É porque essas pessoas não entendem ainda da vida espiritual. Porque nós nascemos puros e ignorantes há muitos e muitos anos atrás e viemos paulatinamente galgando conhecimento e melhorando a nossa moral. Então, sempre é possível nós sermos melhores. E se cada um de vocês fizerem uma autoanálise, vocês vão perceber que vocês já são melhores do que há um mês, 2 meses atrás. Por quê? Porque vocês já tomaram consciência de muita coisa. Perder a calma. Porque muitas vezes nós perdemos a calma? Porque nós reagimos de acordo com a ação que nos foi colocada. Vamos dar um exemplo. Se por acaso você está no trânsito, e aí você está dirigindo um automóvel, e uma pessoa então xinga para você, como se você tivesse fechado ela no trânsito. E aí, você, no mesmo momento, reage, gritando para ele também. E você reagiu da mesma forma com que ele estava. Isto é, ele estava num nível vibracional desequilibrado e ele conseguiu tirar você do seu equilíbrio e o arrastou para o desequilíbrio dele. É mais ou menos como aquilo que eu já disse algumas vezes,
É como se estivesse uma pessoa se afogando e você fosse ajudá-la, no entanto, você não se tomou cuidado e essa pessoa então te puxa, não é? E você acaba se afogando com ela. É mais ou menos isto. Então, lembre-se dessa figura, né? Podemos assim dizer, e que é mais ou menos isso que ocorre. A pessoa está desequilibrada e consegue tirar você do seu equilíbrio. Então, essas coisas acontecem durante todos os dias, em nossa vida, nos nossos relacionamentos. É uma pessoa que fala mais alto com você, não é? E nós sabemos, não é? Os psicólogos dizem isso, de que quando a pessoa fala alto, é porque ela não está convencendo. Ela não está convencendo e ela sabe disso. Aí ela fala mais alto, para que ela possa convencer, não é? Paciência consiste basicamente de tolerar. O que é tolerar? Nós já tivemos esse tema também. Tolerar, basicamente, é respeitar os erros ou fatos indesejados, seja dos outros ou de você próprio. Então, você comete um determinado erro, e aí você não aceita, e você se pune por isso. Você fica impaciente. Vamos dar um exemplo. Você marcou um compromisso, e aí você não se organizou convenientemente. E aí o horário já está avançado, e você sabe que não vai chegar naquele compromisso naquela hora marcada. E então você fica impaciente. Você não se perdoa, porque você não vai chegar naquele momento, no lugar que você marcou. E pode também vir de outras pessoas que muitas vezes, isto acontece, muitas vezes pessoas têm um problema e passa o problema para você. Você vai querer ajudar, mas ela passa o problema para você, como se você agora fosse a responsável. Alguns autores chamam isso de colocar um mico nas suas costas. Então você vai ajudar e a pessoa então se livra do problema e deixa para você resolver. E aí aquele problema te faz ficar impaciente. Por quê? Porque você não teve tempo para programar, para resolver aquele problema. Não é assim? A paciência, portanto, está intimamente ligada à tolerância. Elas andam juntas. É preciso trabalhar as duas. Outra definição de paciência, que é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Então, esta capacidade de suportar incômodos, algumas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: hoje eu engoli um sapo. Não é assim? É suportar os incômodos. Engolir sapo, muitas vezes, é uma decisão de uma pessoa superior ou de uma outra pessoa do relacionamento. Então, a pessoa engoliu aquilo, quer dizer, não deve existir coisa mais intragável do que um sapo, né? Mas, então a pessoa engole o sapo e fica se martirizando, não é? Impaciente por ter acontecido aquilo com ele. Então, é quando você não tem o equilíbrio naquele momento. Naquele momento você não vigiou. Por quê? Nós temos que orar 2 vezes ao dia, ao acordar e ao dormir. Ao acordar, agradecer pelo dia.
E pedir a seu anjo da guarda que te ajude a manter equilibrado e alerta para aquilo que pode suceder durante o dia. Porque durante o dia vão ocorrer coisas que você não está esperando. E como você não está esperando, você pode ter uma reação ruim. Não é assim? Aqueles telefonemas que indesejados, ou telefonemas que você, de uma hora para outra, você não sabe por que a pessoa está falando aquilo para você. Não é assim? E você fica sem resposta. Uma das coisas importantes para você não cair em desequilíbrio é que, diante de uma situação destas, você fique calado. Porque você foi, naquele momento, não é? Acionado, uma pessoa acionou você, passou alguma coisa para você, você tem o direito da resposta. Você pode gritar, não é? Como você pode ficar calado, não é assim? Vocês já viram muitas vezes, na cidade, pessoas, uma discutindo com a outra. As duas perdem a razão. Mas vocês já viram também uma pessoa gritando e a outra ficando calada. E todos que passam vão dar razão para quem? Se é que precisa de dar razão para alguém. Mas todos vão perceber que aquela que está gritando está desequilibrada. E perdeu a razão. Perdeu a razão, porque ela desequilibrou. Não é assim? Então, praticar a paciência é você persistir em uma atividade difícil. Persistir. Você não desistir. Então você vai persistir nessa atividade difícil, tendo ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer. Eis a fé. Eis a fé. De ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes. Então foi o que eu acabei de dizer. Se você for acionado por uma pessoa abruptamente, você tem o direito de ficar calado. Esse é o momento de ficar calado, não dar a resposta. Aí eu vou dar o troco. Não dá troco nenhum. Se você der o troco vem muito maior do que você imagina. Não é assim? Não queira você, por exemplo, querer convencer uma pessoa que está em desequilíbrio. Ela está em desequilíbrio. Como que você convence uma criatura em desequilíbrio? Nunca. Então, é preciso ter paciência, não é? Nos momentos certos. Porque no momento certo você pode voltar e conversar com essa criatura e ensiná-la, podemos assim dizer, não é? E dizer para ela, e ela vai inclusive pedir desculpas para você pelo seu comportamento inadequado. Então você vai aguardar em paz, naquele momento difícil, você aguarda em paz, e a compreensão que ainda não tem obtido, porque você não tem a compreensão também já obtida ali, mas você vai aguardar. E essa capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa, capacidade de se libertar da ansiedade. É outra coisa. Além de você ter a tranquilidade, você também tem que ter essa capacidade de ouvir com atenção, sem ter pressa. Se essa pessoa está conversando com você, não é? De forma nervosa ou não, paciência é você saber ouvir, não é? Dizem que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que nós temos que ouvir mais e falar menos. Mas nós temos uma tendência de falar muito.
E às vezes, desnecessariamente. Não é? Nós temos que falar menos e ouvir mais. E essa é uma condição difícil, porque acontece muitas vezes, quando você está conversando com a pessoa, e ela então começa a falar, e como você não concorda com o ponto de vista dela, aí você já começa a elaborar, não é? Argumentos para contradizer o que ela está falando. Então você não deu oportunidade para ela, nem para ela expor o seu ponto de vista. Porque pontos de vista temos diversos, e nenhum está errado. Aquele que disser que o seu ponto de vista está certo, como se fosse dono da verdade, ele está completamente equivocado. Nós somos completamente diferentes uns dos outros, totalmente diferentes. Então, nós temos que libertar dessa ansiedade de querer já contradizer, de querer colocar a nossa opinião. E aí, nós deixamos a pessoa falar, não é? Aprendemos com ela, porque o ponto de vista dela, às vezes, a princípio, pode parecer errado para nós. Mas nós temos que ouvi-la. Eu posso até depois não aceitar o ponto de vista dela para a minha conduta, mas eu tenho que ouvi-la. Porque aquilo faz com que eu possa melhorar a minha forma de ser. A tolerância e a paciência são fontes de apoio seguro, nos quais podemos confiar. Não confundir paciência com falta de atitude ou submissão. Isto também é um equívoco muito grande das criaturas. Porque às vezes você acha que uma pessoa está sendo paciente, mas ela não está sendo paciente. Ela está sendo submissa. Ela está engolindo o sapo, não é? Desculpe a expressão. Mas, e falta de atitude, é quando a pessoa também não tem atitude perante as coisas. Então não tem nada a ver. Paciência, ela é adquirida aos poucos, todos os dias. Você sabe que a pessoa está desequilibrada e, portanto, você tem paciência com ela. Você começa a perceber que a pessoa está tendo problemas em casa, com a família, e você tem paciência com ela. Visivelmente, a gente vê as pessoas assim, com problemas familiares, profissionais, não é? E aí ela sai chutando para tudo quanto é lado. São pessoas que ainda não aprenderam, não se educaram a se comportar em sociedade, não é? É aquela história do sujeito que, lá no trabalho, ele foi chamado a atenção pelo seu patrão, e o orgulho dele é muito grande, então ele chega em casa e já começa a chutar o cachorro, que é o primeiro a vir recebê-lo, né? Banando o rabinho lá, ele vai e chuta o cachorro e xinga a mulher, e assim por diante, não é? É como se ele dissesse assim, aqui mando eu, não é? É um grande ignorante. Tem muitos desse tipo de pessoas, não é? Que acha que a família tem que ser submissa a ele, porque ele é o provedor financeiro. Ou não, às vezes nem isso, né? Ser paciente é ser educado. É ser educado, acima de tudo. É ser humanizado e saber agir com calma e com tolerância. A paciência também é uma caridade, quando praticada nos relacionamentos interpessoais, não é? Vamos dar um exemplo. Você percebe que uma pessoa está visivelmente abatida, então você vai e pergunta para ela, não é? Como ela vai, e aí você abre um espaço para que ela possa falar do seu problema, que muitas vezes ela está tão desequilibrada, tão abatida, vamos assim dizer, que ela não tem uma saída para o seu problema. E como você está fora do problema dela,
você está tranquilo, você é capaz de falar algumas coisas para ela e ela achar o seu próprio caminho. E ela sair feliz, achando que você foi o responsável. Mas simplesmente você, né, mostrou para ela qual era o caminho. Então, a paciência, ela é uma caridade que você pratica, não é? Paciência não é uma atitude de medo, preguiça ou impotência. Não é nada disso. Ou um ato de simplesmente esperar, não é? Então, não é medo, não é preguiça, impotência, ou simplesmente esperar. Aquela, vou esperar porque não tem outra coisa a fazer. Não. É sim a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. Bom, isso que eu estou querendo hoje, somente amanhã. Muito bem. Mas o que eu posso fazer para que amanhã, não é, eu ganhe, recupere esse tempo que eu perdi hoje? Eu precisava desse documento hoje, não consegui, não é? Mas eu já consegui agora alinhavar para que eu consiga esse documento para amanhã. Porque se você chega, por exemplo, né, vamos dizer na questão de funcionário público, que tem lá o ritmo normal, e você chega e desacata o funcionário público, e fala áspero com ele, vai prejudicar, né? Se brincar, ele para prejudicar você, ainda coloca o seu pedido mais atrasado ainda. Então, não adianta, você vai somente se prejudicar diante disso. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre, e um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Nós podemos ficar a noite inteira dando exemplos. Vamos falar de alguns fatos. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Quantos casos nós já vimos nas ruas, não é? Onde hoje não mais, a gente não vê tanto mais, mas já vimos muito no passado, motoristas que param na rua para discutir, não é assim? E aí um vai lá no carro, tira um revólver e mata o outro. Isso já aconteceu muito, não é? Hoje já não é tão comum mais, mas já aconteceu muito. O que é? É o desastre que o provérbio chinês está dizendo, não é? E um momento de impaciência também pode arruinar toda uma vida. É muito comum nós vermos brigas de casais. É muito comum, não é? O relacionamento, ter ali aquelas dificuldades de relacionamento. E também acontece muito de os dois começarem a discutir e em determinado momento um começa a ir lá no fundo do baú para poder ferir a outra pessoa. E aí começa a levantar os defuntos, né? Podemos assim dizer. Coisas que são íntimas, que a outra pessoa não achou nunca que aquilo ia ser colocado novamente à tona. E então aquela pessoa coloca aquilo. E ela, por sua vez, volta também a colocar. De tal forma que aquilo chega às vias de fato, não é? Pode ser de forma, chegar à morte, ou então pode chegar também e saia de casa. Pegue sua mala, suas roupas e saia de casa. E aí, por orgulho, não voltam. E acabam com uma vida por uma bobagem. Um relacionamento por uma bobagem. Porque, se for analisar o porquê da briga, já não sabem mais. Não sabem. Não sabem por que começou aquela bobagem. Uma grande besteira. Só se lembra dos impropérios que cada um falou para o outro. Aí isso lembra. Mas o motivo foi banal. Assim como essas mortes que acontecem em botecos, né? Em bares, são motivos
banais, não é? Então, nós temos que tomar muita paciência nesse momento. Em momento de dificuldades, a melhor coisa a fazer é ficar calado. Não tem coisa melhor. Porque você não se compromete, não é? E a outra pessoa se acalma diante da sua postura. E, se possível, além de não falar, você vibra positivamente para outra pessoa. Porque ela está em desequilíbrio e você, então, pode fazer isso tranquilamente. Nós temos aqui La Fontaine, um escritor francês que tem muitas fábulas, antigo, La Fontaine. La Fontaine, ele escrevia fábulas colocando bichos, animais, como se fossem homens e mulheres. Ele, com ironia, ele mostrava as atitudes dos homens da época. Então, ele escreveu que paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva. E é verdade. Dão muito resultado. Paciência e tempo, não é? Há coisas que a gente quer resolver, sabe? Você tem 10 coisas para resolver no dia. Aí você fica naquela ali, faz a listinha de 1 a 10. Mas essa aqui eu tenho que resolver hoje. Ela está te incomodando, mas ela não é a mais importante. Você quer resolvê-la porque ela está te incomodando, não é assim? E ela não vai trazer frutos nenhum. Deixa ela que o tempo vai resolvê-la. O tempo resolve, não é? Porque aquilo que não tem remédio, remediado está, não é assim o velho jargão? Então, não está amadurecido ainda. Então, não queira resolver, deixa ali que o tempo vai se encarregar disso, não é? A fábula do leão e do rato é mais ou menos assim. Certo dia, o leão pegou um ratinho, bateu a pata nele e segurou. Aí ele olhou para o ratinho e falou: não, eu não estou com fome, e também vou deixar esse ratinho embora, não é? E o ratinho foi embora. Passado algum tempo, o leão foi pego numa armadilha, aquelas armadilhas antigas de redes, não é? de cordas, e o ratinho estava por ali. Aí o ratinho chegou até perto dele, não é? E falou para o leão: tenha paciência, porque o leão estava esbravejando, e rosnando, e tal, se debatendo, gastando toda a sua energia e nada. E o ratinho falou: tenha paciência, e foi roendo a corda, não é? Era a especialidade dele, não é? E aí ele roeu a corda e soltou o leão. Então, é a história da paciência, que faz muito mais resultado do que força, não é? Que o leão tinha. Este Mahatma Gandhi, ele tem um filme dele, que quem ainda não assistiu, é muito bom, fala da vida dele. Ele perder a paciência é perder a batalha. Perder a batalha. Então, é dar o seu direito ao outro. O que significa isso? Se você está tendo uma certa contenda com uma pessoa, e se essa pessoa fala alto, se você falar alto, você deu direito para ela continuar falando alto com você, não é? Se você falar: não, eu tenho o direito de ficar calado, a pessoa vai falar sozinha, e ela vai ver que perdeu a batalha. Por quê? Porque ela vai ver que ela estava desequilibrada e você não é? Então, Mahatma Gandhi nos ensina muito. Vocês estão observando que cada pessoa que eu estou colocando aqui está falando a mesma coisa de forma diferente, não é? Nós temos mais ainda. Se queremos o desenvolvimento espiritual, a prática da paciência é essencial. Até rimou, né?
Então, é essencial essa questão. A paciência é companheira da sabedoria, Santo Agostinho. Este livro eu indico para aqueles que desejam estudar um pouco mais sobre o comportamento humano. Ele é um livro espírita, psicografado. Francisco do Espírito Santo Neto é o médium e Hamed é o espírito. Renovando atitudes. Eu peguei este capítulo chamado A Arte da Aceitação. A arte da aceitação, ela tem muito a ver com o nosso comportamento, com a nossa paciência. O homem, isto está escrito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele utiliza de uma passagem do Evangelho e depois ele comenta. Eu trouxe somente 2 parágrafos do capítulo. Então, o Evangelho diz: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ora, é uma afirmação, não é, pode ser, é uma afirmação. O homem pode abrandar, ou seja, diminuir ou aumentar as amarguras de suas provas, da forma como ele encarar a vida. Isso significa que tem o quê? Diversas formas de encarar a vida, não é? Ele dá já um exemplo logo depois. Contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros. A inveja é um dos maiores males que a pessoa pode fazer para si mesma, porque ela cria uma energia tão negativa, não é? E cria uma paralisia, porque enquanto eu estiver tendo a inveja de uma determinada pessoa, ela está subindo 5 degraus na escada, vamos assim chamar. Aí eu fico pensando, ela vai cair, agora ela cai. Ela subiu 5, escorrega 2, mas ela subiu 3. E eu me contento de vê-la descendo 2. E eu fico aqui parado, sem fazer absolutamente nada. Então, é uma das maiores ignorâncias nós termos inveja das pessoas. E ali fala-se disso, não é? Então, a inveja já existia na época que Kardec codificou, não é? Então, fala da inveja que você aumenta os reveses e decepções que você tem, se você tiver inveja. E se você eliminar isso de você, você vai já aurir calma e resignação. Resignação, nós vamos ver agora o que é resignação. Vamos ver agora. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia-se o fim de nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado de nossa realidade em vez de combatê-la. Então, o homem veio de muito tempo querendo se comparar com o outro. E nós temos que comparar conosco mesmo. Por isso que nós não sabemos quem somos. Quando você parte para a autoaceitação, essa aceitação, o que é? É aceitar como você é. Não adianta você colocar máscaras. Não adianta, isso é bobagem. Parecer que é isso, que é aquilo, isso é tudo bobagem. Agora, quando você se aceita, não é você fazer uma redenção conformada, que seria o quê? Você ficar por baixo. Não tem jeito, eu não presto, não é? E não valho nada. Não é nada disso. É você aceitar como é. E quando você descobrir o defeito em você, você fala, ótimo. Nós temos um companheiro, né, de jornada, que quando ele descobriu um defeito nele, ele soltava foguete, né? E é legal mesmo. Por quê? Ele descobriu o defeito, agora você fica aí. O defeito. Já te enxerguei, agora eu vou trabalhar esse defeito. Eu vou melhorar.
através dessa visão que eu tive, não é? Então, quando você faz isso, você já não é rival de si mesmo, porque quando você estiver colocando máscaras e querendo ser outra coisa, e a minha vaidade não é vaidade, não, eu não sou invejoso, e é como se você fosse varrer sua casa e jogar aquela sujeira debaixo do tapete. Você está enganando a si mesmo, não é? Então, você começa a não ter rivalidade consigo mesmo, porque você ter rivalidade consigo mesmo, você vive uma eterna briga, não é? Sofrendo doenças e mais doenças, não é assim? Então você vai ficar do lado de você mesmo, não é? Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos dons da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Bom, quem são os donos da verdade? São aquelas pessoas que acham que sabem tudo, não é? Elas estão corretas e o resto é o resto, não é? Então, você vai aceitar ouvir calmamente essas criaturas, mesmo que você discorde, tá certo? Mas você não vai dizer para ela que você discorda, deixa ela falar, não é? Porque ela está procurando uma pessoa que seja opositor das suas ideias. E aí você deixa ela falando sozinha, não é? É como falar mal da vida alheia. Se uma pessoa tem o hábito de falar da vida alheia, ela vem para você hoje, fala de uma pessoa, aí você escuta, tá bom, terminou. Você foi paciente, né? No outro dia ela volta com outra mesma história ruim. Muito bem, você não falou nada. Não deu vazão àquela bobagem que ela está fazendo, não é? Que é falar da vida alheia. A terceira vez ela não volta, porque ela está procurando ressonância. Se ela está falando mal de uma criatura, ela quer que você também continue falando mal dela. É ou não é? A mesma coisa uma pessoa que quer impor a sua opinião. Se ela quer impor a sua opinião e ela não encontra ali, né, uma resposta negativa, ela para. Porque, na verdade, ela quer impor. E ela sabe que ela não tem a verdade. Ela sabe, mas ela quer impor a si mesma. Então, nós temos que ver o que é melhor para nós e continuar fazendo, mesmo com essas ideias todas, e continuar fazendo aquilo que nós achamos corretamente. Por quê? Porque quem vai receber as benesses ou a amargura somos nós mesmos. Nós somos os artífices de nossas vidas, não somos assim? Tudo aquilo que você fizer, você vai receber. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar feijão, não colhe milho, não é assim? Se você planta amor, você recebe amor, e assim por diante, não é? Dalai Lama, este também é outra criatura interessante. Aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. O fazer mal é a pessoa fazer o mal. Não significa que você tenha que absorver o mal. É diferente. Porque você só pega o mal se você quiser. Se você não quiser, você não pega. Não é assim? Então, aparentemente, ela te fez o mal. Aparentemente. Mas ela foi o quê? A ferramenta para que você praticasse a tolerância. É assim. A vida é assim. Para você aprimorar a paciência, requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Assim nós estamos todos os dias na nossa vida, não é? É um campo de aprendizado.
Nós vamos passar para a segunda parte. Por favor, desligue a luz. Nós vamos então buscando o nosso silêncio interior, agradecendo a todas as equipes espirituais que estiveram, que ainda estão nesse nosso trabalho da noite, nesse nosso encontro. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de consolo. E vamos elevando nossas mentes e nossos corações até a Ele. E vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Assim, nós damos por encerrado esta primeira parte da noite, pedindo a todos que se mantenham sentados, para que inicialmente sejam chamados aqueles idosos e outros mais necessitados, e só então as nossas amigas vão chamar de 4 em 4, para que possamos dar prosseguimento. Todos vão receber o passe. E aqueles que não forem receber o passe, continue na nossa casa, porque muitas vezes a pessoa acha que recebe somente quando está tomando passe, mas nós recebemos este trabalho espiritual durante todo o trabalho. A espiritualidade está presente e, se você se mentalizar e pedir alguma coisa, isso você vai receber, ok? Dentro daquilo que a espiritualidade acha conveniente, naturalmente. Muito bem. Nós não podíamos deixar de lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele disse: em minhas preces de todo dia, olha, não é de vez em quando, em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho, naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante de minhas fraquezas. Então veja que interessante. Todos os dias ele pedia coragem e paciência. Quer dizer, ânimo, perseverança, não é isso? E a paciência. Coragem para continuar, superar as dificuldades do caminho naqueles que não compreendiam. E, não sei se todos sabem, Chico tinha muitos opositores, muitos. Mas não era somente os opositores fora do centro espírita, não. Também dentro do centro espírita.
Ele tinha companheiros que ficavam questionando ele, por que que não faz isso, por que que não faz aquilo, não é? Existem muitas histórias que companheiros ficavam questionando ele, as suas atitudes. Então, a paciência era para não entregar ao desânimo diante das fraquezas dele. Ele colocava como se fossem fraquezas dele. Chico tem uma enormidade de histórias. Existe uma história que elucida muito bem esta paciência. Já contei, acredito, algumas vezes aqui. Perdoe-me por contar novamente. A Igreja Católica foi muito ferrenha com Chico Xavier, porque Uberaba era uma cidade muito católica. E chegou um novo bispo. E o bispo lá de Uberaba, ele era bispo não só de Uberaba, era de toda essa comarca, não é? Aliás, há muitos e muitos anos atrás, Uberlândia chamava-se São Pedro Uberabinha, não é? Aqui, na confrontação da Avenida Afonso Pena e Duque de Caxias, tem um bueiro de esgoto lá, acredito que seja esgoto, está escrito lá, São Pedro Uberabinha. Então, era relativo aqui também. Então, o bispado, ele tomava conta de uma região enorme, e tinha muita força na sociedade. Imagina o que o Chico Xavier não passava. Ele fazia caridade, e a turma estava ali para provar se ele tinha paciência ou não. E então, quando chegou esse novo bispo, o jornal Lavoura e Comércio, que hoje já está extinto, procurou o bispo, naturalmente para fazer fuxico, né? Aí chegou e perguntou, e naturalmente tocou no nome de Chico Xavier. E o bispo já falou impropérios de Chico Xavier, sem conhecê-lo, somente de informações. E aquilo saiu na primeira página do jornal. No outro dia, vai lá o repórter com o jornal na mão, leva para Chico Xavier. Não sei se Chico já sabia, mas veio o jornal. Veja bem. E aí, o repórter foi dado o direito, não é? É réplica que chama? É isso? De réplica, né? E Chico Xavier disse, então, o que o senhor acha? Eu acho que ele representa uma comunidade muito grande, não é? De fiéis, e ele está investido de uma grande responsabilidade. Eu não posso falar nada dele porque eu não conheço ele, mas só dele estar nesse cargo, ele deve ser um homem muito bom. Imagine, ele falou isso e não foi hipócrita. Vejam bem, não foi hipócrita. O que o Chico Xavier viu? Viu o lado bom da criatura, não é? O lado bom da criatura. Então ele teve o quê? A paciência para poder ele discernir naquele momento. Uma outra história foi quando ele foi dormir. Ele sentado na cama dele lá e começou a fazer as preces, e eis que aparece uma figura gigante. Já não parecia mais um espírito, era uma criatura toda deformada, que já estava em processo até de, talvez, de mutação, não é? E essa criatura chegou para o Chico, na hora que o Chico levantou os olhos e viu aquilo, imagina. A criatura falou assim: Chico, você me chamou? O que você responderia? Não é? É aquilo que eu comentei com vocês. Ele estava querendo o quê? Uma contenda, não é assim? Aí Chico falou: chamei, sim.
é porque eu estou muito doente, e eu estou precisando de muita ajuda. Estou aqui fazendo minhas orações. Ele também não foi hipócrita, porque ele estava realmente doente, não é? E ele não retrucou, não disse que nos chamou, não é? Até porque vai e vem essas atrações, não é? Então, essa é a posição de você se encontrar com pessoas que estão querendo degladiar com você, não é? Isaac Newton, ele foi um físico, não é? Aquele físico que estava debaixo da macieira e caiu a maçã, não é? E ele então atinou pela lei da gravidade. Se a maçã caiu, é porque alguma coisa puxou, não é? Daí então veio a lei da gravidade e a lei da ação e reação e tudo mais. Isaac Newton então disse: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Olha, então ele estava debaixo da macieira, mas não estava lá, não é? De preguiça. Ele estava o quê? Pensando. E eis que cai a maçã, não é? Então é isso. Não é preguiça, paciência, é isso que ele falou. As descobertas foram todas de paciência. Teve paciência para descobri-las. Aqui nós temos um livro chamado Paciência. Este livro, de Chico Xavier e Emmanuel, ele tem diversos capítulos. E eu escolhi este capítulo que fala da paciência. Sempre que te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência, para que não te dificulte o caminho para a frente. Então ele está dizendo que você peça aos céus, que te fortaleça, não é? Para não dificultar o caminho que vem pela frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Então, você não pode ficar impaciente. Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontras. Isso é claro, né? Se um ente querido ou você mesmo estiver com doença e você entra em desequilíbrio, isso só vai agravar, porque o seu organismo está debilitado, e aí você entra em desequilíbrio, piora mais ainda, e a solução do problema também você não encontra. Como que você vai buscar um médico que resolva o seu problema? Não tem nem como, não é? Achar um médico certo, correto, ouvir uma pessoa dizer: olha, eu vi uma pessoa que teve um problema assim, e o médico foi tal, achou, não é assim? Então, você tornar impaciente, não é? É a pior coisa que tem. Aliás, quando você está doente, lá no hospital, você é chamado de paciente, não é assim? Você tem que ter paciência. Ali agora, parou as fazendas, parou qualquer coisa. É a sua saúde, não é assim? Você não tem que ficar pensando em mais nada, ali é a sua doença, que você tem que curar. Se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Então, se você vai fazer uma entrevista, não é? Seja qualquer tipo de entrevista, e você se mostra impaciente, a outra pessoa olha para você: mas espera aí, está nas minhas mãos para resolver o problema dele, mas ele acha que eu estou tendo obrigação de resolver isso, é ou não é? Não fica parecendo? A pessoa está impaciente, desesperada, chega até você, aí você fala: não, espera aí, ele está impaciente, eu não tenho nada a ver com o problema dele.
E isso acontece muito também no nosso meio, né? Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldades em derredor de ti, não é? Então, dentro do seio familiar, fica pior ainda, se você realmente tumultuar ali o ambiente, não é? O meio familiar não pode ser tumultuado. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Então, falo novamente do trabalho, não é? Se a pessoa está querendo uma promoção, vai até seu chefe, pergunta, né? Olha, está aqui, etc., estou fazendo o curso tal, me deu uma oportunidade, não é assim? Então, se a promoção não vem, ou ela procura outra empresa, não é assim? Ou então, ela fica paciente, não achando que é a melhor para o cargo que ali está disponível. Porque se ela ficar impaciente, o próprio trabalho dela vai começar a ficar pior. Ela não começa mais a raciocinar, não é assim? Porque ela só pensa naquilo, que ela está sendo injustiçada, não é? Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transforme em motivação para a delinquência. Então, se a pessoa vai pensando nisso, não é? Mentalizando aquilo, que ela é injustiçada, que o outro ali está tendo uma benesses, não é? Que ele não está tendo. Então, chega até provocar uma delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária, para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Olha, é interessante isso, porque se você está com problema e você está pedindo ajuda, esta ajuda já está vindo em seu auxílio. E você tem que ter a fé disso, porque senão você destrói tudo, não é? Então, se você está à procura de uma promoção, não é? Você tem que estar com calma, porque se você não ficar com calma, como que o chefe vai chamar para te dar a promoção? Não tem como. Ele está vendo que você está em desequilíbrio. Ele vai falar, como que eu vou dar promoção para a criatura, se ele não está equilibrado? Não é assim? É dessa forma. E nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Olha, todos falaram a mesma coisa, não foi assim? A doutrina espírita e todos os filósofos que já passaram por nós até hoje, todos têm a mesma colocação. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Chico Xavier fazia isso. Quem via Chico Xavier achava que ele não tinha problemas. E ele tinha inúmeros. Nem a doença dele ele reclamava. Ele ia carregado. As duas pessoas que estavam ao lado dele não estavam acompanhando, não. Estavam carregando. É isso? Olha, nós temos realmente aqui um conteúdo enorme para que nós possamos trabalhar.